Sucesso não é nada mais do que algumas disciplinas simples, praticadas todos os dias. Tony Robbins disse isso. E quase ninguém leva essa frase a sério. Porque todo mundo quer mudança. Mas quase ninguém está disposto a proteger uma única hora do seu dia. Me responde com sinceridade. O que você faz na primeira hora depois que acorda? Você desperta? Ou você já acorda sendo puxado pelo mundo? Celular na mão. Notificações. Problemas que nem são seus. Demandas de outras pessoas. Ansiedade antes mesmo do café. E então você passa o resto do dia tentando recuperar o foco. Mas deixa eu te falar algo que pode doer. A sua vida hoje é o reflexo direto de como você usa a primeira hora do seu dia. Se essa hora é caótica, sua mente será caótica. Se essa hora é reativa, seu dia será reativo. Se essa hora é fraca, suas decisões serão fracas. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento. Fracassa por falta de ritual. Elas deixam a parte mais poderosa do dia escapar, todos os dias, por anos. E depois dizem que a vida não muda. A verdade é simples e brutal. Se você não controla a primeira hora, você não controla sua vida. Existe uma regra simples, mas poderosa o suficiente para alterar completamente sua identidade, sua produtividade e seus resultados. E quase ninguém aplica. Se você quer começar a assumir o controle real da sua vida, não só da motivação momentânea, já se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala sobre sorte. A gente fala sobre padrão. E escreve nos comentários agora. Eu assumo o controle da minha hora. Escreve isso não por mim, mas porque a identidade começa na decisão. Nos próximos minutos, você vai entender por que essa única hora pode ser o ponto de virada entre uma vida mediana e uma vida extraordinária. E talvez você nunca mais acorde do mesmo jeito. Agora eu quero que você visualize a sua rotina, sem filtro. O despertador toca. Você não acorda com propósito. Você acorda com obrigação. Ainda meio sonolento, você pega o celular. Só 5 minutinhos. Mas nesses 5 minutos você já consumiu a vida de outras pessoas. Notícias negativas. Problemas que não pode resolver. Comparações que drenam sua confiança. Antes mesmo de levantar da cama, sua mente já está ocupada. Já está reagindo. Já está atrás. E o dia nem começou. Você levanta com aquela sensação estranha, como se estivesse correndo atrás de algo que nunca alcança. O café é apressado. Os pensamentos estão dispersos. Você promete que hoje será diferente. Mas não é. Porque você entra no dia no modo sobrevivência. Você responde mensagens antes de definir suas prioridades. Resolve urgências que não são estratégicas. Entrega energia para coisas que não constroem o seu futuro. E no final do dia, você está cansado, mas não satisfeito. Exausto, mas não orgulhoso. Com a sensação de que fez muito, mas avançou pouco. E o mais doloroso, lá no fundo você sabe que tem potencial para mais. Você sabe que poderia estar crescendo, que poderia estar evoluindo, que poderia estar mais disciplinado, mais focado, mais confiante. Mas parece que sempre falta tempo. Só que a verdade é outra. Não falta tempo. Falta direção na hora mais importante do seu dia. Existe uma diferença brutal entre quem cresce e quem permanece estagnado. Não é talento. Não é sorte. Não é dinheiro inicial. É como essas pessoas começam o dia. Elas não entregam a mente para o mundo logo ao acordar. Elas não começam reagindo. Elas começam construindo. Enquanto a maioria desperdiça a hora mais valiosa. Elas protegem essa hora como se fosse ouro. E essa única decisão, repetida todos os dias, vai moldando identidade, foco, disciplina, resultado. A pergunta não é se você tem capacidade. A pergunta é: você está usando a sua primeira hora como alguém comum? Ou como alguém que decidiu sair da média? Existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem estar sempre avançando, enquanto outras estão sempre começando de novo. E essa razão não está em trabalhar 14 horas por dia. Não está em ter mais talento.
não está em ter começado antes. Está em algo muito mais simples. A regra da 1 hora. Se você aplicar essa regra da maneira correta, e eu enfatizo, da maneira correta, você pode. Item aumentar drasticamente seu foco. Item tomar decisões mais estratégicas. Item elevar seu padrão mental. Item reduzir ansiedade. Item aumentar produtividade real. Item construir disciplina automática. Item e principalmente, mudar sua identidade. Porque no final das contas, o que transforma sua vida não é um evento. É repetição. A maioria das pessoas vive esperando um grande momento. Um curso, uma oportunidade, um dinheiro extra, uma motivação explosiva. Mas pessoas extraordinárias fazem algo diferente. Elas protegem uma única hora por dia como se o futuro dependesse dela. E depende. Se você usar essa hora da forma certa, você começa o dia criando vantagem. Enquanto o mundo está distraído, você está se fortalecendo. Enquanto o mundo está reagindo, você está planejando. Enquanto o mundo está consumindo, você está construindo. Essa única hora, quando bem direcionada, se torna um ponto de alavancagem. E aqui está o que ninguém te fala. Não é sobre acordar às 5 da manhã. Não é sobre seguir uma moda de produtividade. Não é sobre virar uma máquina. É sobre dominar o seu estado. Porque quando você domina seu estado mental logo cedo, o resto do dia começa a obedecer suas decisões. Se você aplicar essa regra por 30 dias, você sente diferença. Se aplicar por 90 dias, as pessoas começam a perceber diferença. Se aplicar por 1 ano, sua vida pode estar irreconhecível. E o mais poderoso, não exige talento, exige decisão. Mas antes de você entender exatamente como essa regra funciona na prática, você precisa compreender o princípio que está por trás dela. Porque sem entender o princípio, você até tenta, mas não sustenta. E tudo começa em um lugar que quase ninguém presta atenção. O estado emocional com que você começa o dia. Agora presta atenção, porque aqui está o princípio que sustenta tudo. A primeira hora do seu dia não é apenas tempo. É programação. O estado emocional que você ativa ao acordar determina a qualidade das decisões que você toma nas próximas 16 horas. E decisões determinam destino. Tony Robbins fala constantemente sobre isso. Estado controla comportamento. Se você começa o dia ansioso, você decide com ansiedade. Se começa distraído, decide de forma dispersa. Se começa reativo, vive reagindo. Mas se você começa intencionalmente forte, disciplinado, centrado, você toma decisões a partir de poder, não de pressão. E aqui está algo que a maioria ignora. Você não vive sua vida inteira. Você vive seus estados emocionais repetidos. Sua renda é reflexo do seu padrão. Sua saúde é reflexo do seu padrão. Sua disciplina é reflexo do seu padrão. E padrões são criados na repetição diária. A primeira hora do seu dia é o momento mais vulnerável da sua mente. Porque ali você ainda está maleável. Seu cérebro está saindo do estado inconsciente para o consciente. Suas defesas ainda não estão ativas. Seu foco ainda não foi fragmentado. Isso significa que aquilo que você consome ou produz nessa hora se torna dominante. Se você consome caos, sua mente entra em caos. Se você consome comparação, sua confiança diminui. Se você consome negatividade, seu estado cai. Mas se você cria energia, se movimenta, aprende, planeja, você entra no dia com vantagem. E vantagem diária gera crescimento cumulativo. A maioria das pessoas acredita que precisa de motivação. Mas motivação é frágil. O que transforma a vida é ritual. Ritual cria identidade. Identidade cria comportamento automático. Comportamento automático cria resultado previsível. A regra da 1 hora não é sobre produtividade superficial. É sobre assumir controle daquilo que controla todo o resto. Seu estado. Quando você domina a primeira hora, você envia uma mensagem clara para o seu cérebro. Eu lidero minha vida. E essa mensagem, repetida 365 vezes, começa a mudar quem você acredita que é. E quando a identidade muda,
Os resultados acompanham. Agora eu preciso ser direto com você. O problema não é que você não quer mudar. O problema é que você começa o dia sabotando a si mesmo, sem perceber. O erro mais comum e mais destrutivo é entregar a primeira hora da sua vida para o mundo. Você acorda, e a primeira coisa que faz é abrir o celular. Você permite que mensagens, notícias, redes sociais e demandas externas decidam seu estado emocional. Você começa o dia consumindo opinião, consumindo comparação, consumindo distração. E depois você tenta produzir. Percebe o absurdo? Você começa o dia drenando foco e espera ter foco. Você começa o dia reagindo e espera liderar. Você começa o dia desorganizado e espera disciplina. A maioria das pessoas não percebe que está vivendo em modo reativo. Elas acreditam que estão ocupadas, mas estão apenas respondendo estímulos. E existe uma diferença brutal entre estar ocupado e estar avançando. Quando você usa sua primeira hora para redes sociais, você está treinando seu cérebro para item buscar dopamina rápida, item pular de estímulo em estímulo, item perder profundidade, item reduzir atenção sustentada. E atenção é a moeda da produtividade. Outro erro comum é usar a primeira hora para resolver urgências alheias, responder e-mails, atender problemas, apagar incêndios. Você entra no dia resolvendo o que os outros consideram prioridade e deixa suas metas para quando der. E quase nunca dá. Existe ainda um terceiro erro silencioso: negociar com você mesmo. Hoje eu não vou fazer. Estou cansado. Começo amanhã. Cada vez que você quebra um acordo consigo mesmo logo cedo, você enfraquece sua identidade. Disciplina não é sobre força de vontade. É sobre manter acordos internos. E quando você falha na primeira hora do dia, você começa o dia se provando fraco. Pode parecer duro ouvir isso, mas é libertador entender. Porque o problema não é sua capacidade. É o padrão. E padrões são ajustáveis. A regra da 1 hora exige uma coisa simples. Você não começa o dia reagindo. Você começa o dia criando. Quem começa reagindo vive apagando incêndio. Quem começa criando constrói o futuro. E essa diferença, repetida todos os dias, separa pessoas medianas de pessoas extraordinárias. Deixa eu te mostrar como isso funciona na vida real. Primeira história. Um homem comum. Trabalho normal. Rotina corrida. Sempre dizendo que não tinha tempo. Ele não mudou de emprego. Não ganhou promoção. Não fez um curso caro. Ele fez uma única mudança. Protegeu a primeira hora do dia. Durante 60 minutos, todos os dias, ele parou de reagir e começou a construir. 20 minutos de leitura estratégica. 15 minutos de planejamento. 15 minutos de aprendizado aplicado. 10 minutos de movimento físico. Nada extraordinário, mas consistente. Nos primeiros 15 dias, ele só sentiu mais clareza. Depois de 30 dias, começou a produzir melhor. Após 90 dias, estava entregando resultados acima da média. 1 ano depois, tinha mudado de cargo. O que mudou não foi sorte, foi padrão. Segunda história. Tony Robbins fala muito sobre o priming matinal. Ele não começa o dia checando notificações. Ele ativa o estado. Respiração intensa. Gratidão direcionada. Visualização de resultado. Ele eleva o padrão emocional antes de enfrentar qualquer decisão, porque ele entende algo que a maioria ignora. Quem domina o estado, domina o resultado. Não importa o tamanho da agenda. Não importa o número de responsabilidades. Se o estado é forte, a execução melhora. Terceira história. Um empreendedor que decidiu tratar a primeira hora como reunião com o próprio futuro. Celular desligado. Sem distrações. Sem negociação. Ele usava essa hora para trabalhar exatamente na atividade que mais movia o ponteiro do negócio. Nada operacional. Nada urgente. Apenas o que realmente construía crescimento. Em 2 anos, dobrou o faturamento. Ele não trabalhou mais horas.
Ele direcionou melhor a primeira. Percebe o padrão? Nenhum deles fez algo mágico. Eles apenas entenderam que pequenas disciplinas, repetidas diariamente, geram vantagem acumulada. E vantagem acumulada vira transformação. A pergunta não é se funciona. A pergunta é: você está disposto a proteger 60 minutos como se sua vida dependesse disso? Porque, no longo prazo, depende. Agora vamos tirar isso do campo da inspiração e trazer para a lógica. Porque não é apenas motivacional. É matemático. Você tem 24 horas por dia. Se você protege uma hora estratégica, isso representa pouco mais de 4% do seu dia. Apenas 4%. Mas aqui está o que muda tudo. Essa é a hora de maior energia mental, maior clareza cognitiva, menor interferência externa. Agora pensa comigo. Se você investir 1 hora por dia em crescimento intencional, leitura, aprendizado, planejamento ou construção, isso significa 7 horas por semana, aproximadamente 30 horas por mês, mais de 365 horas por ano. 365 horas direcionadas exclusivamente para a evolução. Isso equivale a mais de 9 semanas de trabalho integral dedicadas apenas ao seu crescimento. A maioria das pessoas não investe 365 horas conscientes no próprio desenvolvimento em um ano inteiro. E depois se pergunta por que os resultados não mudam. Existe um conceito simples que Tony Robbins reforça constantemente. Pequenas ações consistentes geram resultados extraordinários ao longo do tempo. Isso não é misticismo. É efeito composto aplicado à identidade. Quando você pratica foco diariamente, você melhora foco. Quando pratica disciplina diariamente, você fortalece disciplina. Quando pratica execução diária, você reduz procrastinação. O cérebro funciona por repetição. Neurônios que disparam juntos se conectam. Se todo dia você reforça distração na primeira hora, você está fortalecendo a identidade distraída. Se reforça a intenção, está fortalecendo identidade estratégica. Além disso, existe um fator psicológico poderoso. Começar o dia cumprindo um acordo consigo mesmo aumenta a autoimagem. E autoimagem influencia comportamento. Quando você se vê como alguém disciplinado, você age como alguém disciplinado. Quando você se vê como alguém desorganizado, você repete o padrão. A regra da 1 hora funciona porque ela cria um ponto fixo diário. Um momento em que você escolhe liderar, não reagir. No curto prazo, parece pequeno. No médio prazo, gera vantagem. No longo prazo, redefine trajetória. E aqui está a parte racional mais importante. Você não precisa mudar 24 horas. Precisa dominar apenas a primeira. E quem domina a primeira, começa a dominar o resto. Agora vamos transformar tudo isso em ação concreta. Porque entendimento sem aplicação não muda destino. A regra da 1 hora não é sobre acordar mais cedo. É sobre acordar com intenção. Aqui está a estrutura prática. Sem exagero. Sem complexidade. Mas com poder real. Passo 1. Ativação de estado. 10 minutos. Antes de pensar, mova o corpo. Pode ser polichinelos, flexões, alongamento intenso, respiração profunda e acelerada. O objetivo não é físico, é neurológico. Movimento altera bioquímica. Bioquímica altera emoção. Emoção altera decisão. Você não começa o dia pensando positivo. Você começa elevando o estado. Energia primeiro, clareza depois. Passo 2. Alimentação mental intencional. 15 minutos. Nada de redes sociais. Nada de notícias. Escolha algo que expanda sua mente. Leitura estratégica. Um audiobook de desenvolvimento. Estudo direcionado. Esse é o momento em que você instala novos padrões mentais. 15 minutos por dia parecem pouco. Mas 15 minutos por 365 dias são mais de 90 horas de aprendizado focado. Você estaria à frente da maioria apenas por consistência. Passo 3. Planejamento de alavancagem. 15 minutos. Aqui está o diferencial. Não planeje o dia inteiro. Planeje apenas uma coisa. Qual é a única ação que, se executada hoje,
move sua vida para frente. Uma ligação importante. Uma proposta. Uma tarefa estratégica. Um projeto que você vem adiando. Escreva. Defina. Clareza elimina procrastinação. Passo 4. Execução imediata, 20 minutos. Agora você executa essa tarefa. Sem celular. Sem interrupção. Sem negociar consigo mesmo. Mesmo que não termine. Você começa. Isso faz algo poderoso. Você prova para si mesmo que age antes de reagir. E isso muda a identidade. Regras fundamentais. A primeira hora é sagrada. Não começa no celular. Não começa resolvendo o problema dos outros. Não negocia com a disciplina. Se um dia falhar, volta no próximo. Mas nunca 2 dias seguidos. Lembre-se, não é sobre perfeição. É sobre repetição. Se você aplicar essa estrutura por 30 dias, já sente diferença. Se aplicar por 6 meses, as pessoas começam a perceber. Se aplicar por 1 ano, você se torna outra pessoa. Porque no final, a regra da 1 hora não muda apenas sua agenda. Ela muda quem você acredita que é. Agora eu quero que você pare por alguns segundos. Respire. E responda internamente, com honestidade brutal. Se você dominasse a primeira hora do seu dia pelos próximos 365 dias, onde você estaria? Financeiramente, fisicamente, mentalmente. Quem você teria se tornado? Porque é isso que está em jogo. Não é apenas produtividade. É identidade. A maioria das pessoas tenta mudar de vida começando pelo resultado. Mas pessoas que realmente transformam o próprio destino começam pelo ritual. A regra da 1 hora não é sobre acordar cedo. É sobre acordar consciente. É sobre dizer, todos os dias, eu lidero minha mente antes que o mundo tente liderar por mim. E aqui está o desafio. Amanhã, quando o despertador tocar, você terá 2 versões suas esperando decisão. A versão automática e a versão intencional. Uma vai pegar o celular, a outra vai construir o futuro. Qual delas você vai alimentar? Porque toda identidade é reforçada por repetição. Se você quer começar agora essa mudança, escreve nos comentários. Eu assumo o controle da minha hora. Não é apenas uma frase. É um compromisso público com sua nova identidade. E quando você escreve, você fortalece a decisão. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso me mostra que você quer mais conteúdos que elevem padrão, não apenas motivação momentânea. E se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fala de atalhos. A gente fala de construção. Amanhã cedo começa algo diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu mudar a primeira hora. E quando a primeira hora muda, o resto começa a acompanhar.